E aí, portais, como vocês estão? Eu não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo, essa aula, mas desde já desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos. Vou me apresentar brevemente, porque eu acredito que a maioria já me conheça. Meu nome é Victoria Lira, eu sou graduanda em Letras, Português e Espanhol pela Universidade Católica de Pernambuco e estou aqui compondo a equipe de português como professora. Hoje a gente vai falar sobre as noções gerais da sintaxe. A gente vai conversar um pouquinho sobre os termos essenciais, os integrantes e os acessórios, fazendo uma análise para dentro do texto. Os termos essenciais a gente já conhece ou já ouviu falar, que é o sujeito e o predicado, né? O sujeito, ele é aquele sobre quem a gente fala algo ou alguma coisa. E ele tem suas diversas classificações dependendo da frase. Ele pode ser simples, composto, desinicial, oculto, né? E também inexistente. O sujeito simples é aquele que só tem um único núcleo. Victoria é linda. Victoria é o sujeito simples. O composto Victoria e Maria são lindas. Tem dois núcleos, Victoria, Maria. O desinicial, o oculto, né, que a gente chama... A gente fala oculto porque ele não está explícito na frase, mas não quer dizer que ele não exista. É diferente do inexistente. Então, a gente chama desinicial ou oculto aquele que a gente só identifica pela desinência do verbo, ou seja, estávamos contentes. Quem estávamos? Nós estávamos. Então, a gente sabe ali que o sujeito é nós. Então, ele tá ali, ele é desinicial, a gente descobre pela desinência. E o inexistente é realmente quando a gente tem aí os verbos que expressam um fenômeno da natureza, né, estado. Choveu muito. Quem choveu? A chuva não existe. Então, aí choveu é um sujeito inexistente. É inexistente. E falando um pouquinho do predicado, esse predicado ele pode ser verbal ou nominal, dependendo do núcleo. Normalmente, quando a gente fala de predicado nominal, é porque aí a gente tem o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É quando a gente tem um verbo de ligação, que liga o sujeito a uma qualidade. Victoria é bonita. Esse aí é um verbo de ligação que só faz ligar Victoria à característica. Sempre quando a gente tiver um adjetivo, um verbo de ligação, ele vai estar ligando o sujeito a uma característica, a um adjetivo, digamos assim. Então, a gente tem aí o predicado nominal, porque o núcleo do predicado é um nome. Bonita. E falando de predicado verbal, a gente vai ter o núcleo, um verbo, né? Normalmente esse verbo vai ser de ação, certo? Tô acompanhando aqui pelo slide. A gente já falou sobre o sujeito, núcleo e etc. Aí tem os tipos e os tipos de predicado. E também tem o predicado verbo nominal, né? Que ele apresenta dois núcleos, um nome e um verbo. Por exemplo, a menina chegou ofegante à ginástica. O predicado aí, verbo nominal, chegou ofegante à ginástica. A gente tem dois núcleos, né? O chegou, verbal, e o ofegante à ginástica. Ginástica aí, nosso predicado, nosso núcleo também nominal. Saindo de termos essenciais, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os termos integrantes. Só fazendo um feedback aqui. Os termos essenciais são sujeito e predicado e tudo que vier vem para compor o resto da frase. Então, a gente vai ter os termos essenciais, os integrantes e os acessórios. Os termos integrantes são tudo aquilo que a frase ela vai pedir. Ou seja, os termos integrantes são o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. O complemento verbal é aquele que o verbo pede, aquele que a gente pergunta para o verbo e ele responde, que pode ser o quê? O objeto direto e o objeto indireto. E o complemento nominal é aquele que vem só para complementar o nome, ok?
O objeto direto, deixa eu chegar aqui lá, é o complemento do verbo transitivo direto. A gente vai ter o verbo transitivo direto, objeto direto, verbo transitivo indireto, o objeto indireto. O verbo intransitivo, que eu acabei falando, ele é o verbo que ele não pede complemento. Ele por si só, a frase por si só, ela já é completa, ela não pede complemento, que é quando a gente vai chegar lá nos termos acessórios. Por enquanto a gente vai falar sobre os termos integrantes, que a gente vem para os objetos, né? O objeto direto é quando o verbo pede o complemento e ele não exige a preposição. Por exemplo, algumas pessoas tomam vinho. Quem toma, toma algo ou alguma coisa. Então, objeto direto. E o objeto indireto é aquele que vem para completar o verbo, só que ele pede obrigatoriamente uma preposição. Por exemplo, Victoria vai à escola. Quem vai a algum lugar. Esse a aí, ele é uma preposição, por isso que a gente craseia, porque ele é regido pelo verbo, ele é pedido pelo verbo. Quem vai a. Então, isso aí é um objeto indireto, ele exige a preposição. As preposições com quem, com de, o a também é preposição, nesse caso. E a gente tem o complemento verbal. O que é o complemento verbal? O complemento nominal, perdão. O complemento nominal é o termo da oração que é ligado ao sujeito, predicativo, o objeto direto, o objeto indireto ou agente da passiva, o adjunto, o aposto, o vocativo. Ele vem aí para estar completando a ideia do nome. A mulher tinha necessidade de medicamentos. De medicamentos é o nosso complemento nominal. Ele vem aí para completar a palavra, o substantivo necessidade. Essa conduta é prejudicial à saúde. Prejudicial à saúde. A saúde aí é complemento nominal de prejudicial, que é um adjetivo. E outro exemplo aqui, decidiu favoravelmente ao acusado. Nome, a gente tem aí o nome favoravelmente, né? Que é um advérbio de modo, e o complemento dele é ao acusado. Ou seja, esses termos aqui, integrantes, a frase, eles servem para dar sentido completo à frase, diferentes dos termos acessórios que a gente vai ver agora. Sem eles, a frase ela fica sem sentido completo. Talvez você até entenda, mas por causa de suposições que você venha a fazer, não porque a frase lhe deu uma ideia completa sobre o assunto. E indo agora para os termos acessórios, os termos acessórios são vocativo, aposto, adjunto adverbial e o adjunto adnominal. Diferente dos termos integrantes, a frase, ela não pede esses termos acessórios. Vocês vão entender por quê mais um pouquinho na frente. Mas a frase, ela não pede esses termos acessórios. Esses termos acessórios, já tá dizendo acessório, ele só vem para dar uma informação a mais sobre o sujeito, que é a função do aposto. Ele vem para estar explicando um termo anterior, mas sem aquela explicação, a frase ela tá completa, entende? Então, esses termos aí, como já diz o nome, eles são termos acessórios. Falando sobre o aposto tem diversos tipos, mas só muda assim o que o compõe, mas a função ela é a mesma, né? O aposto tem como função explicar, resumir, especificar algo sobre o que já foi dito, como a gente falou. Ele normalmente é separado por vírgulas, a gente usa muito na redação, o aposto explicativo. É um tipo de aposto, mas tem vários. O aposto explicativo, que vem normalmente separado por vírgulas, por exemplo. O governo, por meio do Ministério da Saúde, vírgula, órgão responsável pela democratização da saúde populacional,
vírgula. Esse negócio aí entre vírgulas é o aposto. E esse aposto ele vem para explicar a função do Ministério da Educação, da saúde, da educação. E tirando ele, vai continuar com sentido. O governo, por meio do Ministério da Saúde, deve fazer isso, isso e isso. Não vai fazer diferença a frase. Ele é um termo acessório, mas dentro da realidade do texto, dentro da realidade redacional, ele faz muita diferença. E ele é obrigatório, não esqueça. Mas o aposto, ele é um termo acessório. Tem aqui, ó, a segunda intenção do discurso, o aposto é classificado em explicativo, distributivo, enumerativo, comparativo e resumidor. As explicações são um pouco parecidas. Por exemplo, o explicativo ele vem entre aspas para estar explicando um termo que a gente já falou, vem dando informação a mais. O distributivo e o enumerativo, ele vem para estar enumerando coisas, mas não necessariamente tipo 1, 2, 3, só para estar falando um termo atrás do outro. Fui ao mercado comprar banana, vírgula, isso, vírgula. Isso aí é um aposto enumerativo. Aí tem o comparativo e o resumidor. O comparativo é quando ele faz a comparação das orações por meio de termos tão, quanto, só para dar um feedback. E o resumidor, ele vem para resumir o que a gente já falou anteriormente, tipo esses, esses, isso. Vitória, João, Marcos, não sei o que, fez isso. Esses são alunos do 9º ano. Esses aí vem para resumir o nome de todo mundo que foi citado anteriormente. Entendeu? Esse aí é um aposto resumidor. A gente tem vários tipos de aposto, mas o mais conhecido é o explicativo mesmo. O aposto explicativo, eu acho que ele é o mais importante também. Porque ele tem cara de aposto, ele é a cara do aposto. Quando a gente fala, o acessório ele tem como função explicar. O aposto ele tem como função explicar. Pra mim, esse tipo, ele diz tudo sobre o aposto, ele é autoexplicativo. Aí a gente vem... Aí tem aqui um exemplo, né? Doutora Ana, vírgula, a melhor nutricionista da cidade, vírgula, foi galardoada essa semana. Doutora Ana foi galardoada essa semana. Sem a melhor nutricionista da cidade, a gente entende a frase completa, certo? Mas esse aí é um aposto explicativo que vem para dar uma informação a mais sobre o nosso sujeito, que é a doutora Ana. Indo agora para o vocativo. O que é o vocativo? É o termo utilizado para evocar, chamar ou interpelar o falante, sendo, portanto, um termo independente, posto que não possui relação sintática com nenhum outro termo da oração. Geralmente, o vocativo é separado por vírgulas, assim como o aposto. O vocativo é aquele, senhor, vírgula, isso, querido, vírgula, isso, Ana, vírgula, isso. Por isso que quando a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite para as pessoas, e cita o nome delas, vem com a vírgula. Boa tarde, vírgula, Ana. Bom dia, vírgula, mamãe. Por quê? Porque se a gente tirar esse nomezinho aí, que a gente chama de vocativo, a frase vai ter sentido completo. Bom dia, vírgula, Ana. Bom dia. Não faz diferença. Eles não têm uma relação sintática. Quando a gente fala de relação sintática, porque a gente está dizendo que não há nada aí no meio que liga, que une. Tipo uma conjunção, uma preposição. Eles são independentes, ambos. Então, o vocativo vem aí para vocar, para evocar, para chamar, para interpelar o nome de alguém ou alguém dentro do discurso. Ele tem um diferencial, né? Quando a gente cita o nome da pessoa, a gente está direcionando o que a gente quer falar, a gente está dando ênfase, etc. Mas ele não deixa de ser um termo acessório. E uma possível dúvida que pode seguir, como é que eu sei que aquilo é um vocativo, se ele não vier no início da frase? Jogue ele para o início da frase. Estávamos falando, bom dia, Ana, vírgula, joga o Ana lá pra frente. Ana, vírgula, estávamos falando. Então, quando a gente joga, a gente sabe se ele é um vocativo, tá? Saindo do vocativo, a gente chega no adjunto adverbial. O adjunto adverbial
é um termo que completa o verbo, o advérbio ou o adjetivo, indicando uma circunstância, né? Ele pode ser classificado em modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, finalidade, matéria, lugar, meio, concessão, argumento, companhia, causa, assunto, instrumento, fenômeno, natureza, paladar, sentimento, preço, oposição, acréscimo ou condição. Ou seja, ele tem as mesmas classificações, ou muito mais, que um advérbio. A gente tem os advérbios de tempo, de modo, não sei o quê, e o adjunto adverbial não vai ser diferente. O adjunto adverbial, ele vem aí para estar indicando uma circunstância a mais em torno do verbo, do próprio advérbio, né? Ou de um adjetivo. Exemplo, os doces estavam muito saborosos. Os doces estavam saborosos, a gente entende. Isso aí esclarece que esse muito é um termo acessório e que ele é um adjunto adverbial. E que ele é adjunto adverbial de intensidade. Esse muito aí é classificado como adjunto adverbial de intensidade. E ele vem complementando aí a palavra saborosos, que já é um adjetivo, certo? E, por último, falando em termos acessórios, a gente tem o adjunto adnominal, que, diferente do adjunto adverbial, ele vem para completar o nome. Os termos que acompanham o substantivo, tendo como função caracterizar, modificar, determinar ou qualificar o nome, são adjuntos adnominais. Os adjuntos adnominais podem ser pronomes, numerais, artigos, adjetivos e locuções adjetivas. Isso que diferencia aí do nosso adjunto adverbial, porque o adjunto adverbial ele vem aí para completar o adjetivo, né? O advérbio ou o verbo. E o adjunto adnominal vem para completar o nome, ou seja, o substantivo. Ele vem para dar uma informação a mais, reforçando que porque ele é um termo acessório. Então, a gente tem aqui uns exemplos, um exemplo, né? Os seus amigos foram divertidos comigo. Os seus. Esses seus aí é um adjunto adnominal, porque ele reforça a ideia de amigos. Não foram qualquer amigos, foram os seus. A gente direciona. Então, aí a gente tem um adjunto adnominal, que é um pronome possessivo, né? Isso. E os também é um adjunto adnominal, aqui não tem, mas os artigo, né? Então, funciona também como adjunto adnominal. Então, gente, a gente já falou sobre os termos essenciais, os integrantes e os acessórios. Todos esses termos, esses termos, eles fazem parte da oração. Lembrando que os essenciais, eles são o sujeito e predicado, e tudo que vier a mais gira em torno deles, vive em função deles. Quando a gente fala que vive em função, é porque eles pedem mais os integrantes do que os acessórios, claro, mas eles sempre pedem. Não existe uma frase só de acessórios e nem só de integrantes. A gente tem o que ter para integrar. A gente tem que ter alguma coisa para integrar. A gente tem que ter alguma coisa para adicionar um termo acessório. Então, esses termos, tanto os integrantes quanto os acessórios, eles giram em torno dos termos essenciais. Teoricamente, parece bem simples, né? Dentro do texto, que eles parecem ser mais complicados, mais complexos. Mas, se vocês forem... A dica é vocês classificarem na singularidade. Vocês pegarem a frase, a gente tem lá uma frase bem grande. Meu Deus, me passa. A gente tem lá uma frase bem grande e a gente repartir ela mesmo. E pra estar aí classificando. Qual a função disso aqui? Isso aqui tá completando quem? Tá completando o quê? Isso aqui tá pedindo o quê? Aí a gente vai sabendo aí a função de cada um. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho.
que tudo tenha ficado bem claro, né? Dentro das questões do Enem, vocês vão ver que não é nada muito complexo quando a gente para classificar dentro da individualidade dos termos, como eu estou dizendo para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem procurar, tá? Ou falar com os monitores da equipe, monitores excelentes. Um beijão a todos e até mais!